Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma nova espécie de aula. A gente vai utilizar aqui aulas gravadas para que vocês não percam o conteúdo das aulas, tá ok? Então vão ser aulas curtas, de no máximo meia hora. Vocês assistam os vídeos, trabalhem em cima. Se tiverem computador, façam os exercícios, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade no curso. A Abtec Rio Claro, ela vai estar disponibilizando isso, ainda não sei de que forma, mas provavelmente vai ser na página do curso, da página da escola, tá bom? Ou eu mesmo compartilho nos grupos do qual eu sou professor, tá bom? Como as minhas turmas estão dentro do Excel, nós vamos começar utilizando o Excel 2013, que é o Excel que nós estamos em aula, tá ok? E hoje nós vamos ver aqui, ó, o que nós vamos utilizar, tá ok? Essa é a introdução de algumas aulas que eu vou passar para vocês. Eu vou fazer um vídeo para cada aula, tá? Então nós vamos ter aí basicamente 7 aulas, ok? Então nós vamos começar com a introdução. Eu vou falar um pouquinho das novidades do Excel, abrir o programa e a janela do Excel. Vou explicar para vocês detalhadamente aquelas barras que tem em cima, para que serve cada função de cada uma, por que nós temos que utilizar essas opções, esses botões, ok? Na segunda aula, eu vou falar das pastas e células, como a gente vai trabalhar com pasta de trabalho, vai salvar, abrir, inserir célula, remover célula, formatar célula, aumentar o tamanho, tanto na largura, usar alguns botões na parte de cima das barras de ferramenta, ok? Depois, eu vou trabalhar com as planilhas, tá? Nós vamos formatar as planilhas, colocar senha, bloquear, imprimir planilha, deixar algumas planilhas, alguns passos, né? Da nossa planilha para edição, outros não, para ficar um pouco mais seguro. Na quarta aula, formatar células, basicamente aquilo que vocês aprenderam no Word, tá? Nós vamos utilizar aí a opção de formatar números, numeração por exemplo, em real, em dólar, colocar células decimais ou não, depois da vírgula, aumentar, diminuir. Vamos classificar os dados, ok? Colocar tudo por ordem alfabética, por ordem crescente e decrescente. Vamos aprender a criar filtros, mexer com bordas e sombreamento, entre outras coisas, tá bom? As fórmulas em si, vocês vão conhecer os operadores matemáticos, mais, menos, vezes, dividir, exponenciação, fatoração, sinais de diferente, de igual, que a gente utiliza nas nossas fórmulas, tá bom? E nós vamos aprender algumas fórmulas. Depois, no decorrer das aulas, eu vou explicar para vocês as fórmulas que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar fórmulas simples, de mais e menos. Nós vamos utilizar fórmulas de pesquisa, de procura, fórmulas de condição, entre outras, tá? A parte de funções também vem junto com as fórmulas. Então, tudo isso é integrado. Não percam essas duas aulas, que essas aulas são basicamente a espinha, tá? A alma do Excel. Aí nós temos a parte de gráficos, também são uma aula bem legal, bem fácil de utilização. A gente vai utilizar os dados e fazer aqueles gráficos de pizza, gráfico de barra, de linha, de área, etc e tal, tá bom? Então, um breve resumo aí do Excel. Então, nós vamos começar com a nossa primeira aula e eu vou falar para vocês a respeito das novidades do Excel, tá? Por que é importante? Para que serve o Excel, na verdade? O Excel ele é uma planilha de cálculos, nada mais simples de explicar dessa forma. Então, por exemplo, vamos dizer que vocês tenham lá um programa para fazer a contabilidade do estoque de vocês. Vocês trabalham numa empresa, ok? E dentro dessa empresa vocês têm ali a quantidade de estoque. E vocês sabem que no estoque vocês precisam da quantidade do produto que vocês armazenam, mais o valor de custo, para saber a quantidade de dinheiro realmente que vocês têm estocado. Quando o estoque é pequeno, tem 1, 2, 10, 20 itens, é fácil fazer isso num papel. Mas vocês imaginam, por exemplo, um estoque de um mercado, de um atacadista ou de um mercado bem grande, onde tem milhares de produtos e milhares de unidades desses milhares de produtos. Então, é muita coisa, é muita informação. Então, o estoquista, né, o pessoal que cuida dessa opção, desse setor, na verdade, eles têm ali um local específico para eles poderem armazenar essas informações. Então, essa planilha de cálculo, ela serve para fazer dar esse relatório para o gestor ou para o empresário, para quem está administrando isso.
E a gente usa o Excel para isso. A gente tem inúmeras fórmulas que nós podemos usar e facilitam a nossa vida. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, um cálculo matemático, a gente vai pegar lá o item, o valor do produto, né? Vamos dizer que o produto A custa R$1, eu tenho 20 unidades dele, o resultado vai ser R$20. Então, eu tenho em dinheiro, dentro daquele meu estoque, eu tenho R$20 de produtos no preço de custo. E aí eu vou calcular em cima dele a porcentagem de venda, vamos dizer que seja 30%, 40%, e aí o meu preço de venda é o valor unitário vezes 20% ou 30% que vai me dar o valor de venda, tá? Tudo isso, essas contas, a gente consegue fazer no Excel de uma maneira mais fácil. Não precisa ficar usando tanta calculadora para fazer isso. E também a gente não precisa ficar perdendo muito tempo, porque toda vez que a gente faz uma fórmula, ela fica automaticamente gravada na nossa pasta de trabalho, tá? Então, como é que eu faço para abrir o Excel logo de cara? Eu preciso ter alguma versão do Excel instalada no computador. Lembrando que o que você aprende na versão 2010, por exemplo, você utiliza na versão 2013, na 2016, na versão 2019, nas versões posteriores ou nas versões anteriores. Tá? Por que isso? Porque fica mais fácil da gente aprender uma coisa e não esquecer mais. A Microsoft, a desenvolvedora do Excel, ela criou dessa forma para que quem utiliza o Excel só vai aprendendo novos recursos. Os recursos que estão no 2010, eles, quase 90% são os mesmos do 2013. Os que são do 2013, quase 90% são os mesmos do 2016. E assim sucessivamente. Então, as formas, a utilização básica do Excel, vocês vão aprender e não vão precisar se preocupar em aprender uma nova versão, fazer um curso de uma nova versão para isso. Tá? Isso vale para o Word, vale para o PowerPoint, vale para o Access, vale para a internet, vale para todos os aplicativos que a gente usa basicamente dessa forma, tá bom? Então, para mim poder abrir o Excel, eu vou clicar aqui no botão iniciar e eu vou aqui na opção do Excel em si. Procuro aqui na minha barra de programas, né? A versão que eu tenho instalada no notebook é a versão 2016. Esperei ele abrir. Todas as versões dos programas, eles vão abrir da mesma forma. Okay? A primeira tela que ele abre é essa tela, certo? Onde mostra aqui, desse lado direito, do lado esquerdo, o nome do programa e o aplicativo antigo, o arquivo antigo que vocês abriram. Então, por exemplo, nós temos aqui o arquivo Helena, que foi aberto, né, recentemente, então, todos os programas do Word não, do pacote Office em geral, né, eles estão abrindo mais ou menos da mesma forma. Eles têm aqui o aplicativo em si, certo, que é o programa, e no lado esquerdo aqui ele abre os arquivos que foram abertos recentemente. Então, são atalhos para facilitar a vida de vocês. E aqui eu tenho o padrão básico, né? Pasta de trabalho em branco. Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa opção aqui de negócios, tá? O Excel vai buscar na base de dados da Microsoft alguns arquivos, algumas pastas de trabalho já pré-definidas. Então, por exemplo, controlador de projetos, orçamento de tendências, lista de tarefas pendentes, faturas, né? A gente pode executar, são coisas prontas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou utilizar aqui a lista de estoque, tá vendo que a gente estava falando? Ó? Eu clico em cima da minha lista de estoque e clico aqui no botão criar. Ele vai conectar na internet e vai baixar a informação para mim. E aqui já está a minha lista de estoque, tá? Então, aqui ele vai dar alguns relatos para mim, por exemplo, ó, lista de estoque. Essa planilha controla o estoque dos itens listados na tabela de lista de estoque e possibilita realçar e sinalizar esses itens que já estão prontos para serem repostos. Itens descontinuados têm formatação, taxado e texto sim na coluna correspondente. Então, aqui eu tenho, esse item precisa ser reposto, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho o ID do estoque, certo? Tem a identificação do produto, eu tenho o nome do produto, a descrição do produto, o preço unitário, a quantidade em estoque desse produto. Então, por exemplo, eu tenho esse produto que custa R$50,
ele tem 175 unidades, e aqui eu tenho uma fórmula que multiplica esse valor aqui vezes esse valor. Tá? E aqui é o nível de estoque. Então, por exemplo, meu nível de estoque é 283. Se ele baixar para menos de 283, ele já me sinaliza aqui nessa opção de que eu estou com estoque baixo, certo? E aí precisa fazer uma encomenda, aí a quantidade a ser encomendada, ele já me dá essas informações básicas. Então, cada planilha que eu vou utilizar, ele tem uma determinada configuração, uma determinada formulação, ok? Terminei de usar essa planilha, configurei ela, abasteci ela de informações, tudo direitinho. Como é que eu faço para salvar esse arquivo? Eu venho aqui nesse Sketch, ok? A Microsoft bem que podia atualizar isso, né? Porque disquete já nem é utilizado mais, mas tudo bem. Então, a gente utiliza aqui, clica em arquivo, e eu tenho a opção aqui de salvar como. Qual que é a diferença de salvar como para salvar? A opção salvar como é quando vocês vão utilizar, vão salvar o arquivo pela primeira vez. É para vocês darem nome no arquivo de vocês. Tá? E salvar é quando vocês vão salvar as alterações de um arquivo que já tem nome. Então, essa é a diferença. Se eu clicar na opção salvar, a opção que vai abrir vai ser salvar como, quando o meu arquivo não tem nome. Tá? Então, eu vou clicar aqui ó, em este PC, né? Cliquei em salvar como, este PC. E eu vou salvar aqui na minha área de trabalho só para facilitar a nossa vida, tá bom? Vai abrir aqui a janela de salvar como. Eu vou colocar o nome, ou vou utilizar o nome que já está aqui em destaque, né? Ele já deixa por padrão, fica mais fácil. E eu vou clicar em salvar. Pronto, salvei o meu arquivo, tá? Se eu precisasse abrir ele, então vamos fazer de conta que a gente vai abrir. Minha planilha de Excel está fechada, né? Eu vou clicar aqui em abrir, em novo, desculpa, em arquivo. Aí eu venho aqui na opção abrir. E eu tenho aqui, ó, lista de estoque com detalhes, tá vendo? Eu clico aqui e ele vai me abrir automaticamente a mesma planilha que eu estava utilizando. E as informações que eu teria abastecido, elas ficariam no mesmo local, tá bom? Então, vamos fechar. Nós vamos abrir um documento em branco. Então, um documento em branco, eu vou clicar aqui no menu arquivo, em novo, certo? Pasta de trabalho em branco. Bom, esta é a minha janela básica do Excel, correto? Eu tenho aqui algumas informações, alguns botões que vocês já viram em outros programas, como por exemplo no Word. Tá? Tem muitos botões que vocês já viram no Word, então fica mais simples de vocês utilizarem. Tá? Aqui em cima nós temos aquela barra de título, que é onde tem o nome do programa e o nome do arquivo que vocês estão utilizando, que vocês vão gravar. Aí eu tenho o botão minimizar, maximizar, nesse caso ele está com o botão restaurar, tá? E o botão fechar. Aqui eu tenho a minha faixa de opções, tá? Essa parte aqui, ó, ela é chamada de faixa de opções. A guia principal, que é a guia inicial, da página inicial, nós temos o botão copiar e colar. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, ele vai aparecer duas opções, manter a formatação e alterar a formatação, tá? Botão de recortar, botão de copiar e o pincel de formatação, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês numa aula mais específica. Aqui nós temos a barra de fonte, que você já conhece, tá? Aqui é o tamanho, aqui é a fonte do tema, na verdade. Aí nós temos aqui o tamanho da fonte. Aqui eu consigo aumentar, diminuir o tamanho da letra. Negrito, itálico e sublinhado, vocês já conhecem do Word. Aqui a formatação das bordas, que vocês já viram no Word também, tá? Principalmente naquela aula de tabelas que a gente fez. Aqui nós temos o preenchimento da borda, o preenchimento dessa célula aqui, né? Então, por exemplo, eu quero que essa minha célula seja amarela, eu clico nela. Eu quero que essa célula aqui seja azul, eu clico nela e eu altero a cor. Eu quero que essa célula seja, sei lá, que cor que é essa? Responde para mim aí depois, gente, que eu não sei que cor que é essa daí não. Acho que eu sou meio daltônico. Tá? Então aqui, ó, aí eu tenho aqui uma verde. Aí vamos ver se eu acho aqui. Essa aqui é a cor de burro quando foge, ó. Tá? Aí aqui desse lado, eu tenho o A, que é a cor da fonte propriamente dita. Se eu clicar aqui, eu vou ter que digitar alguma coisa para que a minha letra saia com uma cor específica. Então, olha lá. Ó, tá um verdinho, vamos colocar em vermelho. Olha lá, tá em vermelho, tá? Então, esses são os botões de formatação. Aqui,
eu tenho os botões de distribuição do texto na minha célula. Esse quadradinho aqui, ele chama célula. Então, por exemplo, esse meu texto aqui, ele está na coluna I, na linha 4. E ele está com o alinhamento na parte inferior, na parte embaixo. Como não tem muito espaço, então eu vou ter que aumentar um pouco aqui, ó. Aí vocês conseguem enxergar melhor. O alinhamento está na parte de baixo. Se eu clicar aqui, ele vai para o meio. Se eu clicar aqui, ele vai para cima. Certo? Se eu aumentar isso daqui para cá, o meu alinhamento do meu texto, ele está na esquerda. Se eu clicar aqui, ele vai para o centro e para cá, para a direita. Se eu clicar aqui e aqui, olha como é que fica o alinhamento do meu texto. Fica exatamente no centro da célula. Tá? Como é que eu faço para mim aumentar ou diminuir a largura ou a altura da minha linha? Eu venho com a seta do mouse aqui, ó. Tá vendo que ela muda de forma? Quando eu encosto próximo à linha, olha lá, entre o I e o J, ela muda de forma. Eu clico, seguro e posso trazer para lá ou para cá. Então, o que é isso? Vocês estão vendo que aparece uma etiquetazinha escrita largura 33,29. Isso é a quantidade de centímetros, de milímetros, tá? Então, eu posso aumentar aqui para 10 centímetros, por exemplo. Olha aí. São 100 milímetros e 14, né? São 706 pixels. E a linha, a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, tá vendo? Entre o 4 e o 5, aumento ou diminuo. Se eu quiser facilitar a minha vida, é só dar 2 cliques entre um trocamento, que ela automaticamente já ajusta a largura, tanto da minha linha como da minha coluna, dentro do meu texto, ok? Aí eu tenho aqui quebra de texto automática. Isso significa que se eu estiver digitando um texto, por exemplo, vamos lá, estou digitando um texto, texto é com X, tá? Para a aula de Excel da Abtec. Se eu apertar Enter, olha o que vai acontecer. Automaticamente, o meu texto continua sobre a próxima célula. Só que isso acaba se tornando um problema, porque se eu tiver um texto aqui, ele vai sobrepor o meu texto, tá? Ó, para vocês verem como é que funciona. Tá vendo lá? Ele sobrepôs o meu texto aqui. Então, como é que eu resolvo isso? Eu clico aqui em cima, certo? E clico nesse botão, quebrar texto automaticamente. Olha o que aconteceu. Ele definiu, ele alinhou o meu texto dentro da minha célula. Eu consigo aumentar, ele vai diminuindo, e vai deixar uma aparência na minha planilha mais agradável. O botão mesclar e centralizar, ele serve para que eu possa utilizar 2 ou 3 células ou mais, formando uma célula só. Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui e eu quero que ele pegue esse espaço todo. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, seleciono essas 3 células, tá vendo? E clico aqui em mestrar e centralizar. Ele alinha para mim todo o meu texto. Se vocês forem ver, isso daqui virou uma célula só, tá? Ó, eu vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo as linhas aqui, ó? Aqui quebra, ó. Aqui quebra e vira uma célula só isso. Então ele serve para fazer isso. Como é que eu faço para mim desfazer isso? Eu clico aqui em mesclar e centralizar de novo. Só que aí ele volta para a primeira célula do meu texto, tá bom? Aqui nós temos a opção de números, né? Eu consigo alterar para moeda, clicando na setinha aqui do lado, ó. Real, inglês e euro. Eu posso colocar mais tipos de formatação, porcentagem, separador de milhares. Aqui eu defino o tipo de padrão numérico da minha célula. Então, no caso, eu posso definir ela somente como moeda, somente como data, como hora, porcentagem, ou como geral, que é o que mais a gente usa. A gente define como geral e a gente mesmo altera que tipo de padrão que nós queremos, tá? Esses outros botões aqui nós vamos utilizar nas próximas aulas, mas formatação condicional é mais ou menos assim. Se a célula X ela for igual a 2, então vai ficar verdinha. Se for igual a 3, vai ficar amarelo. Se for igual a 4, fica azul. E por aí vai. A gente consegue definir dessa forma, tá? Eu tenho aqui, ó, formatar como tabela. E eu tenho formatar como... Aqui, ó, eu determino que essa minha planilha toda aqui seja
como se fosse uma tabela do Word que a gente define lá, né? Vocês lembram que a gente pegou e definiu uma determinada cor para minha tabela, um padrão da minha tabela. Então, eu consigo selecionar toda a informação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou selecionar tudo isso. Não é coronavírus não, tá, gente? Tosse mesmo. Aí tá aqui, ó. Formatar a tabela, eu defino uma tabela que eu quero, tá? Com padrão diferente. Vamos ver. Aí, aqui. Sim. Pronto. Vendo? Defini minha tabela com um padrão que eu quero. Aí o estilo de célula também, ele vai deixar cada célula que vocês colocarem vai ficar com uma formataçãozinha dessa, bonitinha. Vamos dizer que eu quero colocar uma linha aqui, ó. Certo? Aqui. Eu quero colocar uma linha aqui. Então eu tenho a opção de inserir. Se eu clicar aqui em inserir, eu tenho, ó, inserir células, inserir linhas ou inserir uma nova planilha. Eu vou inserir linhas na planilha. Eu clico aqui, ele aparece mais duas para mim. Se eu clicar aqui, ó, entre o 10 e o 15, basicamente ou teoricamente, depende da boa vontade do Excel, tá? Ele vai inserir mais 5 linhas para mim. Olha lá, inseriu na parte de baixo. E excluir é a mesma coisa, é o contrário de inserir. Eu seleciono, eu vou excluir aqui algumas opções. Eu tenho excluir células ou linhas da planilha. É só eu clicar aqui em linhas da planilha, ele exclui para mim essas linhas. Tá? Aqui eu tenho a formatação da célula, a visibilidade das minhas células, eu posso ativar ou desativar, esconder algumas. Tá? Proteger a planilha, que a gente vai ver isso depois. Esses botões aqui, ó, botão de soma, botão de média, contar números, máximo, mínimo e mais funções. Tudo isso a gente vai ver na aula de função. A aula de função, que eu não lembro qual que é a aula 5, tá? Aula 6, quer dizer. Na aula de função vocês vão ver essas funções aí, tá? A segunda guia é a guia inserir. Aqui eu consigo inserir algumas opções, como gráficos, imagens, tabelas, hiperlink, vídeo. Eu consigo inserir vídeo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho alguns vídeos que eu posso inserir. Eu posso pegar vídeo do Excel, vídeo do YouTube, por exemplo, e colocar aqui dentro do meu Excel. Layout da página. Layout da página, eu defino a formato da página. Vocês lembram, né? Que assim é retrato e assim é paisagem. Então, essa opção assim é mais utilizada. Mas às vezes, dentro do Excel, nós precisamos mudar o formato da nossa página para que ela fique nesse layout. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, em tamanho, né? Orientação, na verdade, e defino aqui, ó, retrato e paisagem. Se vocês perceberem, na verdade, né? Aqui, ó, tem uma linha tracejada, pontilhadinha. Aqui é o final da minha folha e aqui também é o final da minha folha. Tá? As margens, eu também defino as margens. Margem menor, maior, eu posso definir uma margem personalizada, certo? Eu coloco aqui, ó, margem superior, esquerda, direita, inferior e por aí vai, tá bom? Eu tenho o tamanho da folha, nós estamos usando aqui o padrão A4, tá? Mas eu posso usar tamanho A3, tamanho tabloide, o que eu quiser. Uma coisa interessante dentro do Excel é que assim, eu consigo imprimir somente um determinado item. Então vamos dizer que eu quero imprimir somente esse pedaço aqui. Eu seleciono ele, venho aqui, ó, em área de impressão e eu defino a área de impressão. É só isso que eu vou conseguir imprimir. Minha planilha pode ter mais dados aqui do lado, mas é somente essa informação que eu consigo. Caso eu não queira mais que essa área seja impressa, eu tenho que vir aqui, ó, de limpar a área de impressão, ok? Planos de fundo, eu consigo colocar um fundo dentro da minha área de trabalho, na minha pasta de trabalho. Olha que interessante que fica, tá vendo? Ó. Lembrando que eu só estou mostrando para vocês o básico, tá, pessoal? A gente não vai mexer isso daí agora, é só a introdução para vocês se familiarizarem com o Excel. Olha lá, eu consigo colocar um mar lá no fundo da minha área. Ficou legal, né? Aí eu tenho aqui, ó, largura, são larguras da minha página, a escala que eu vou utilizar. Aqui, linhas de grade, essas linhas aqui, ó, tracejadas, elas são chamadas de linhas de grade. Eu posso exibir ou não, tá vendo que eu desmarquei lá, ó?
tá? Meus títulos também. Aqui eu tenho a opção de fórmulas. Eu tenho fórmulas financeiras, fórmulas lógicas, fórmulas de texto, data e hora, pesquisa e referência, trigonometria e matemática, e tem mais funções ainda, engenharia, cubo, compatibilidade, por aí vai, tá? Lembrando que essas aulas aqui, elas vão ser bem dinâmicas, elas vão demorar um bocado de tempo, porque são as aulas mais complexas, tá bom? Eu tenho a parte de dados, lembrando que o meu Excel não, né? Excel, na verdade, ele é um banco de dados. Então, eu consigo pegar informações de uma outra planilha. Então, vamos dizer que sei lá, a Abtec de Limeira me mandou informações que eu preciso abastecer a minha planilha. Então, eu consigo importar essas informações de um lado para o outro, tá? Então, eu tenho várias informações aqui que a gente vai utilizar depois. Aqui são as revisões para verificar se tem algum tipo de erro, ortografia. Lembra que eu peguei no pé de vocês, escrevendo errado dentro do Word? Aqui eu também vou pegar do pé do mesmo jeito, hein? Então, bom escrever certinho. Pesquisas inteligentes, eu consigo pesquisar sobre determinadas funções. Tá? Eu tenho aqui a opção de proteger planilha e compartilhar a pasta de trabalho. Então é assim, eu faço uma planilha para 6 pessoas utilizarem, cada uma no espaço específico. Eu consigo fazer isso somente aqui, tá bom? Aí eu tenho a opção de exibir aqui, que são as visualizações que nós usamos, tá? Então, basicamente, a nossa primeira aula acabou, tá? Eu vou disponibilizar essa aula e aí eu vou gravar as outras para que nós possamos utilizar as próximas vezes, tá bom? Lembrando, para salvar, a opção de salvar como serve para que eu possa salvar um arquivo meu que não tem nome, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como introdução. Introdução. E as próximas aulas eu vou definir automaticamente nomes específicos para isso. Ok, pessoal? Boa quarentena para vocês. Boa paciência, todo mundo aí em foco para a gente poder passar por mais essa, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima.